Olá, pessoal! Mais um vídeo aí sobre o resumo da rodada, desta vez Série A. Abrindo a rodada no sábado, nós tivemos o clássico mineiro aí. Atlético e Cruzeiro se enfrentaram no Independência. No primeiro tempo, um jogo morno, poucas oportunidades de gols aí. No segundo tempo, o Cruzeiro teve um jogador expulso logo aos 3 minutos, e aí ficou difícil para o Cruzeiro, que já estava com um time misto aí, praticamente reserva. O Atlético Mineiro abriu o placar aos 16 do segundo tempo. Depois disso, o Atlético só administrou a vantagem que tinha. O Atlético Mineiro venceu mais uma e assumiu a liderança do campeonato. Mas, como eu disse para vocês, nós temos que ressaltar que o Cruzeiro estava com o time reserva e ainda assim não se saiu tão mal, né? No sábado também, logo em seguida, nós tivemos o clássico carioca. Flamengo e Vasco se enfrentaram no Maracanã. No primeiro tempo, o Vasco estava melhor do que o Flamengo, mas quem conseguiu abrir o placar foi o Flamengo aos 13 minutos. Mas o Vasco não se abateu e empatou logo aos 17. No segundo tempo, o Flamengo melhorou bastante, mas não o suficiente para vencer a partida. Ainda no finalzinho teve confusão, 4 expulsões, 2 para cada lado, mas como tinha pouco tempo de jogo ainda, o panorama não mudou. 1-1, um resultado que foi justo aí pelo que as duas equipes apresentaram em campo. Encerrando o sábado, nós tivemos o Palmeiras recebendo o Bahia no Allianz Parque lá. Numa atuação de luxo do Palmeiras aí. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Palmeiras já abriu o placar. Aos 32, o Palmeiras fez mais um e no finalzinho ainda do primeiro tempo fez o terceiro. No segundo tempo, o Palmeiras só administrou a vantagem. Até colocou outros jogadores, né, para jogar, para poupar um pouco os reservas, os titulares, poupar os titulares. E mesmo assim o Bahia não teve forças nem para descontar. Ficou 3-0 para o Palmeiras esse jogo aí. No domingo, naquele jogo da manhã das 11 horas, o Vitória recebeu o Ceará no Barradão. No primeiro tempo, o Vitória esperou o momento certo para dar o bote e abrir o placar numa bela jogada aos 20 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória, sempre naquele esquema de fazer o gol, depois se fechar e dar espaço para o adversário, tomou o gol de empate aos 30 do segundo tempo. Pois é, o que aconteceu? Aí teve que se abrir. O jogo ficou aberto e o Vitória, vamos começar que foi por sorte que o Vitória conseguiu o empate aos 38 com um gol de pênalti. Se não fosse aquele pênalti, o Vitória poderia ter deixado a vitória escapar. Desculpa o trocadilho. Ficou nisso aí. 2-1 para o Vitória, que conseguiu um resultado importante, porque o Ceará é um adversário aí direto, né? E o Ceará segue sem vencer na competição. No domingo à tarde, o Paraná recebeu o Grêmio. Num primeiro tempo, o Paraná apenas se defendeu, só tentava partir com os contra-ataques. O Grêmio ficou com a bola o tempo todo. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais movimentado, com chances de gol para os dois lados. Porém, a estratégia do Paraná de se defender parcialmente deu certo, né? Já que conseguiu empatar, não conseguiu vencer, mas já não perdeu, já é alguma coisa, né? 0-0 o jogo terminou, num ótimo resultado para o Paraná e num resultado ruim para o time do Grêmio aí. No Independência, o América Mineiro recebeu o Botafogo. No primeiro tempo, poucas chances claras de gol, mas os dois times tentaram. No segundo tempo, continuava tudo na mesma, parecia que se encaminhava para um 0-0. Até que na segunda metade, o América começou a chegar com mais qualidade. Aos 32 do segundo tempo, o América abriu o placar e depois disso só administrou. E aí conseguiu a vitória. 1-0 para o América, mostrando que jogar com o América, na casa do América, vai ser difícil para os adversários aí beliscarem um pontinho. No Morumbi, clássico paulista, e o São Paulo recebeu o Santos. No primeiro tempo, o São Paulo foi bem superior ao Santos, só não conseguiu marcar o seu gol. No segundo tempo, quando o Santos começou a crescer na partida, o São Paulo tratou de marcar o seu gol aos 10 minutos do segundo tempo. Depois disso, o São Paulo só se defendeu e por pouco não levou o empate, mas conseguiu segurar a vitória e
1-0 para o São Paulo no Clássico Paulista. Na Arena Pernambuco, o Sport recebeu o Corinthians. No primeiro tempo, o Corinthians, com um time praticamente reserva, sentiu a falta de entrosamento e tinha muitas dificuldades de criar jogadas do time do Corinthians. O Sport, por sua vez, tentava atacar, mas também não obteve sucesso. No segundo tempo, o Sport veio para cima e acabou deixando espaços para o Corinthians, que abriu o placar numa jogada de contra-ataque aos 9 minutos. Mas o Sport não desistiu, martelou e conseguiu um empate aos 18 minutos do segundo tempo. O Sport teve até chances de virar a partida, mas não conseguiu. E ficou nisso aí, 1-1. Um resultado excelente para o Sport, enfrentando o Corinthians. Para o Corinthians o resultado não foi tão ruim, já que o Corinthians estava com um time praticamente reserva. E jogar contra o Sport lá na Arena Pernambuco não é uma coisa muito fácil também não. Encerrando o domingo, o Fluminense recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense permanecia mais tempo com a bola, porém com pouca qualidade. O Fluminense, quando pegava a bola, chegava com perigo. E aos 21 minutos do primeiro tempo, o Fluminense abriu o placar. O Atlético Paranaense, depois disso, até teve algumas chances de gol, mas quem marcou mais uma vez foi o Fluminense, aos 35 minutos. No segundo tempo, o Fluminense apenas administrou a vantagem. O Atlético Paranaense continuou até mais tempo com a bola, mas de nada adiantou. 2-0 para o Fluminense, que conseguiu mais uma vitória no campeonato e mostra que pode sonhar com voos mais altos aí dentro da competição. E na segunda-feira, encerrando a rodada, o Inter recebeu a Chapecoense no Beira-Rio. No primeiro tempo, o Inter tomou um susto com uma bola na trave da Chapecoense, mas parece que aquela bola na trave acordou o Inter, que conseguiu abrir o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com um gol bonito de uma jogada aí, que o Damião não desistiu da jogada, parecia perdida a jogada e conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, o Inter, com a vantagem, cresceu no jogo e aos 14 fez o segundo e aos 38 o terceiro. 3-0 para o Inter aí no jogo que encerrou a rodada. Nesta rodada, dados interessantes aí, nós tivemos 7 vitórias dos mandantes, 3 empates e nenhuma vitória dos visitantes. O que eu destaco desta rodada é o time do Fluminense. O time do Fluminense é pouco falado, mas vai aí conquistando os seus pontinhos. O time do Fluminense não é um time muito bom, assim, no papel, mas é um time bem dedicado, bem alinhadinho, que pode conquistar voos mais altos aí no campeonato. O Abel tá sabendo administrar bem, tirar o de melhor desse time do Fluminense. Me lembra um pouco o time do Inter de 2014, que não era grande coisa, mas o Abel conseguiu extrair coisas boas e conseguiu uma boa posição aí no campeonato, E o Atlético Mineiro, que neste começo de campeonato parece que vai dar trabalho aos adversários. Ainda é cedo para falar em título, E o fator casa, que pelo jeito vai ser muito decisivo neste campeonato. Quem conseguiu seus pontos fora vai se dar muito bem, porque pensem, ninguém conseguiu vencer fora nessa rodada. Complicado, hein? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu volto com um vídeo da próxima rodada. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seus comentários, que eu respondo assim que puder. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!